Abra sua Bíblia, livro de Salmos, Salmos 65, o verso de número 4 em diante. Salmos 65, verso de número 4 em diante. Daqui a pouco nós vamos orar mais um pouquinho. Aleluia. O que você acha? Salmos 65, verso de número 4 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Deixa eu ver, é 65, verso 4, tá bom? Salmo 65, verso 4. Eu li o 3, né? Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. O 4. Bem-aventurado aqueles a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderá, ó Deus, e da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Aleluia, somente esses versículos. Vamos orar pela palavra de Deus. Senhor, lemos a tua palavra. Agora, Senhor, pedimos para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus, que eu, Marcos, diminua, mas que o Senhor cresça através de mim. Que eu venha ser, meu Deus, a ferramenta que o Senhor vai usar nesta noite. Pai, fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra, ela produza em nós o resultado para o qual ela está sendo enviada, para o qual, meu Deus, ela está sendo designada, Senhor. Em nome do Senhor, Pai, nós pedimos, nós te louvamos e nós te adoramos. Amém? Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Aqueles que se achegam a Deus são bem-aventurados. Todos nós buscamos a felicidade. Quem não quer ser feliz aqui? Né? Todos nós almejamos a felicidade. Todos nós queremos conquistar algo para as nossas vidas. Mas a nossa maior alegria, a nossa maior felicidade é estar perto de Deus e desfrutar da sua comunhão. A nossa maior alegria, a nossa maior felicidade deve ser de estarmos na presença de Deus, de estarmos na casa do Senhor. O próprio salmista, lá ele vai dizer, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos ficar alegres quando é o dia de culto, quando é o momento de estarmos na casa do Senhor. Nós devemos de ficar felizes por estarmos unidos com os irmãos neste culto. Um culto que era para a igreja estar cheia, porque é um culto de oração. Um culto onde nós falamos com Deus, nós buscamos a presença de Deus. Nós nos enchemos, nós nos envolvemos da glória do Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi, ele louva a Deus e dá graças a Deus pelas bênçãos recebidas. Davi aqui, ele vai louvar o Senhor, ele vai enaltecer a Deus pelas bênçãos que ele recebe. E não é diferente no nosso dia.
nós recebemos bênçãos do Senhor, nós devemos nos alegrar, nós devemos ficar felizes, nós devemos ficar contentes, e a maior alegria é estarmos juntos na casa do Senhor, é estarmos na sua presença, onde aqui nós oramos um pelos outros, onde aqui nós clamamos a Deus, nós buscamos em Deus. Não que você não ora na sua casa, não que você não busque a Deus na sua casa. Eu creio que todos aqui fazem o seu devocional com Deus, tem o seu momento com Deus lá na sua casa. E está certo, você deve fazer, nós devemos fazer o nosso devocional, devemos ter o nosso momento com Deus, lá na nossa casa, no nosso lugarzinho secreto, no nosso quarto de guerra, como você queira chamar, perdoa a perguntinha. Mas não há nada melhor do que estarmos juntos, orando, buscando a presença de Deus em unidade. Eu costumo usar o exemplo que, se você vai pegar, né, você já conhece, mas vale a pena falar, que se você pegar lá um carvão, você vai acender uma fogueira, vai fazer um churrasco, e pode me convidar que eu vou, né? Mas você vai fazer um churrasco lá e você pega, ajunta os carvões, né, um pertinho do outro, para você poder, você prepara, né, o carvão, você prepara, outros usam lenha, né? Prepara a lenha para você acender a fogueira, para você acender o fogo. E aí, o que acontece? Aquela brasa vai pegando uma na outra, vai pegando uma na outra, e até que todos os carvões lá sejam consumidos pelo fogo. Mas se você pegar um daqueles carvões e deixar ele separado, tirar ele fora, tirar ele para fora, o que vai acontecer com aquele carvão? Com o tempo ele vai se apagar. Talvez com um vento ele vai se apagar. Assim somos nós diante de Deus. Quando nós estamos juntos para buscarmos o Senhor, nós estamos unidos, é aquela labareda, é aquela chama de fogo acesa. Ou quando nós estamos separados, nós oramos, nós buscamos, mas não é a mesma coisa do que estarmos junto com os outros irmãos. Não é a mesma coisa do que eu estar junto com vocês aqui, orando, buscando, clamando ao Senhor Jesus nos cultos. É diferente. Eu fico indignado com pessoas que deixam o dia de culto para outras coisas. Claro que nós entendemos a questão de trabalho, claro que nós entendemos a questão de quem trabalha, mas tem lá o dia da folga, e se o dia da folga cair em dia de culto, muitas pessoas preferem outras coisas, preferem resolver outras coisas, do que vir buscar ao Senhor, do que aproveitar o tempo e buscar o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que o Senhor está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que o Senhor quer uma aproximação. Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Ele quer que nós estejamos perto dEle. E se nós queremos ser bem-aventurados na nossa vida, se nós queremos as bênçãos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos nos achegar a Deus. Porque não tem como receber bênção de Deus, não tem como receber as bênçãos do Senhor se eu não o buscar. O que diz a palavra de Deus, né? Lá em Mateus, muitos ficam só no primeiro versículo, lá no Mateus capítulo 7, pedir e dar-se-vos-á. Pastor, Deus está falando que eu posso pedir, Deus está falando que eu posso pedir. Amém, você pode, nós podemos, nós temos o direito de pedir, sim. Mas vai lá mais para frente, o que vai dizer o texto? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe qual é o nosso defeito? Nós queremos
terceirizar a oração. Ah, o irmão vai na igreja, então ora por mim, não. Ora por mim, ora por isso, por isso, por isso, por isso. Queremos que outras pessoas comprem as nossas brigas espirituais, porque é cômodo para nós. É cômodo para nós falar, ó, abençoada, ora por mim. É cômodo para nós pedirmos oração, e não está errado você pedir oração. Mas você também tem que fazer a sua parte. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. E a oração que é conversar com Deus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Neste momento, não é o pastor Marcos que está falando, é Deus que está falando conosco. O pastor Marcos está sendo apenas a ferramenta aqui. Outra forma de Deus falar conosco é quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, e meditamos na sua palavra. É Deus falando conosco diretamente, individual, sem intermediário. Mas a oração é quando eu converso com Deus, é quando eu falo com Deus, é quando eu exponho para Deus as minhas causas, é quando eu exponho para Deus as minhas necessidades. E desculpa o que eu vou falar aqui, está sendo gravado, eu nem sei se está sendo gravado, não sei como está a minha bateria, né? Mas irmãos, me perdoe, mas tem muitas igrejas por aí deixando o culto de oração de lado. Pessoas não valorizam mais o momento de oração, não oram mais. É culto de bênção familiar, amém. É culto da prosperidade, a igreja está cheia. É culto disso, é culto da vida sentimental. Se nós falarmos aqui para o pastor Djalma, vamos mudar o culto de terça-feira para o culto da vida sentimental, vai lotar a igreja. Vamos mudar o culto de terça-feira para o culto da vida financeira, vai lotar a igreja. Vamos mudar o culto de terça-feira para o culto profético, vai lotar a igreja, porque as pessoas estão interessadas nisso, mas não estão interessadas mais em orar. A oração virou cômoda. A hora que eu precisar eu lembro. A hora que eu precisar eu lembro de Deus. A hora que eu necessitar eu lembro da oração, eu lembro de buscar a Deus. Mas o Senhor, Ele quer que nós o busquemos agora. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que diz lá a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano? Orai sem cessar. A oração deve ser constantemente na nossa vida. Deve ser constantemente. Não podemos deixar de ter a nossa vida de oração, igreja. Igrejas não podem deixar de ter o culto de oração. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Eu louvo a Deus pela quadrangular do Rio Branco, que não perdeu a raiz. É culto de oração, é para orar, é vigília, é escola bíblica. Tem igrejas que nem escola bíblica tem mais, irmã Fátima. Irmãos, em que mundo que nós estamos vivendo? Se o crente não ora, se o crente não busca o Senhor, e vem me falar, pastor, eu quero a bênção de Deus, eu quero a bênção do Senhor, eu quero receber de Deus, mas para eu receber eu preciso buscar, para eu receber eu preciso dar de algo para Deus, para mim.
Aqueles que se achegam a Deus são bem-aventurados. O Senhor está dizendo que aqueles que vêm após Ele, aqueles que se aproximam dEle são bem-aventurados. Aqueles que vêm a Ele recebem a bênção. Por que muitas pessoas são abençoadas e outras não? Porque se vai ver, a vida da pessoa é vida de oração. Não perde um culto de oração. Não perde uma vigília. Vigília, está lá orando. Culto de oração, está lá orando. E aí você vai ver a vida da pessoa é abençoada. Mas porque ela decidiu buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ela decidiu buscar primeiramente o Senhor. Ela decidiu priorizar as obras do Senhor. Ela decidiu priorizar as obras do Senhor. Então, meu irmão, valoriza essa oportunidade. Valoriza esse privilégio que você tem de estar junto com esse teu irmão orando, buscando a presença de Deus em unidade, junto. O que diz lá a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 2, se você quiser abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só a palavra de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então olha o privilégio que nós temos de estarmos unidos em oração, orando um pelo outro, clamando a Deus um pelo outro, buscando um pelo outro, para que a bênção do Senhor venha sobre nós. A palavra de Deus diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e encheu toda a casa. Eu creio que quando nós começarmos a orar, o vento do Espírito Santo vai soprar neste lugar, a unção do Espírito Santo vai parar sobre as nossas vidas, e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Mas é necessário buscar. E aí diz a palavra de Deus, e todos foram cheios, não foram algumas pessoas. É como eu citei, eu volto no exemplo da brasa lá. Ela se ajuntou uma com a outra, e o fogo a invadiu. Você quer receber bênção? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esteja do lado de alguém que ora. Esteja do lado de alguém que ora. Você vai ver que rapidinho a brasa pega. Rapidinho. A brasa se acende. Por quê? Porque
a unção do Espírito Santo, ela envolve. E é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós precisamos acreditar. E querer, anseiarmos na nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos receber o Espírito Santo na nossa vida. Precisamos receber o Espírito Santo. Se você não tem, o culto de oração é para isso. É para você orar e buscar. É para você que anseia mais de Deus. É para você que anseia mais do Espírito Santo. E aí você vai ser cheio. Você vai ser cheio da unção do Espírito Santo. Mas olha só, mediante a presença do Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo tem que habitar em nós. Efésios capítulo 5, versículo 18 nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu não posso me embriagar com vinho, mas eu devo me encher do Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos nos momentos oportuno. Hebreus ainda capítulo 7, verso 25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós estamos ministrando, e deixa eu fazer a minha propaganda aqui, né? Nós estamos ministrando no nosso canal do YouTube sobre o livro de Efésios. E nós estamos falando agora da segunda oração de Paulo. E nós falamos alguns tópicos, e um dos tópicos que nós citamos foi os tipos de oração. Foi sobre os tipos de oração. A oração, quando você for orar, você deve agradecer a Deus, a oração de gratidão. Antes de tudo, a primeira coisa é a oração de gratidão. Quando você agradece a Deus pelas bênçãos recebidas, quando você agradece a Deus pelas bênçãos que hão de vir sobre a tua vida. A segunda é a oração de busca, onde você vai se revestir do poder de Deus, onde você vai se encher da unção de Deus, onde você vai buscar em Deus forças para a tua vida. A terceira oração é a oração de intercessão, onde você vai interceder por alguém. Interceder não é só função da uniora. A interceder não é só função do pastor, da pastora, do irmão de oração, da irmãzinha de oração. É nossa função. É nosso dever intercedermos uns pelos outros. A palavra de Deus diz: orais uns pelos outros. E a quarta oração é a oração de petição, onde você vai pedir as bênçãos de Deus para você. Pastor, mas eu estou em último lugar. Mas quando você agradece, Deus te abençoa. Cada vez que você é grato a Deus, Deus te abençoa mais. Quando você intercede por alguém, você pode estar intercedendo por alguém e Deus pode estar te abençoando no mesmo tempo. E aí vem a oração de adoração, onde você adora, onde você glorifica a Deus. Aleluia! É importante, irmãos, a oração.
Eu podia estar aqui esperneando, eu podia estar gritando, eu podia estar fazendo o que fosse aqui. Mas o Espírito Santo hoje quer falar conosco dessa forma, que nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais, não só aqui na igreja. Pasme você, tem pessoas que só oram aqui na igreja, só ora aqui na igreja, e olha lá, ainda se ora, e olha lá, ainda se clama a Deus. Tem pessoas que nem na igreja ora. É momento de oração, está lá o clamor, está lá o momento da oração forte, o momento do clamor, dá sede na pessoa, dá vontade da pessoa ir no banheiro. Devemos levar a sério o momento de oração. Devemos levar a sério os momentos de oração, onde nós oramos, buscamos a presença do Senhor. Que nós possamos entender isso nessa noite, e orar, e buscar ao Senhor Jesus constantemente. Porque se nós chegamos a Deus, nós somos bem-aventurados.